Olá! Eu vou apresentar para vocês o nosso projeto de integração, o Easy Market. Pensando que na situação atual, o simples ato de fazer compras no mercado se tornou arriscado, nós pensamos em uma forma de evitar filas nos caixas e contato físico durante as compras. Baseado na ideia do Dashcart da Amazon e da mala que segue o dono da Xiaomi, nós projetamos o Easy Market, um carrinho que identifica os produtos colocados e retirados dele automaticamente, identifica e segue o cliente pelo supermercado e assim finaliza a compra quando o cliente sai da loja e logo em seguida processa o pagamento. Essa imagem representa todos os elementos principais do nosso projeto e a seguir eu vou explicar o funcionamento de cada uma das partes. Nós pensamos em fazer um sistema local para atender um mercado comum, que disponha de um servidor para manter os dados dos clientes, das compras e dos elementos do supermercado, como produtos e carrinhos. Ambos serão identificados com etiquetas RFID. Para isso, ele precisa hospedar um servidor de banco de dados. O carrinho do supermercado é um elemento central do nosso projeto, pois ele agrega várias funções. Nele, há o acoplamento de uma câmera de vídeo, que possibilita identificar o cliente para que o carrinho possa segui-lo. Há também o uso de sensores ultrassônicos para desvio dos obstáculos. Também, é claro, o uso de motores para o movimento autônomo do carrinho. Para identificar os produtos, foi inserido um leitor RFID e também uma balança para identificar se o que foi detectado pelo leitor foi inserido ou retirado do carrinho. A comunicação entre o servidor e o carrinho é feita através da conexão Wi-Fi. O carrinho também pode ser identificado através de uma etiqueta RFID e de um QR Code. O cliente também é um ator importante no nosso sistema. Ele precisa ter um smartphone para poder baixar o aplicativo do supermercado. Esse aplicativo tem função de identificar o carrinho através do QR Code contido nele, para assim poder iniciar uma compra, associando o carrinho a cliente. Com a compra iniciada, o aplicativo deve mostrar a lista de itens que já foram inseridos no carrinho, bem como o valor total da compra e o valor por item também. Ao terminar a compra e se dirigir à saída da loja, o carrinho portado pelo cliente deve ser identificado pelo RFID contido nele. Desta forma, é enviada uma requisição ao servidor, que finaliza a compra e envia dados para o aplicativo processar o pagamento automaticamente. Durante nosso planejamento, tivemos que realizar várias escolhas. Por exemplo, o desenvolvimento do aplicativo foi feito em Swift, para dispositivos iOS apenas. Para implementar as funcionalidades do carrinho, nós utilizamos uma Raspberry Pi, usando o Node-RED como ferramenta de desenvolvimento. Para o processamento de imagens, utilizamos Python, com a biblioteca OpenCV. Para o desenvolvimento do projeto, foram gastos cerca de R$ 183 em componentes eletrônicos e outros custos. A partir de agora, vocês poderão conferir os resultados dos testes do nosso carrinho. Para o desenvolvimento do projeto, iniciamos com um kit chassi 2WD, que é o carrinho vermelho na imagem, disponibilizado pelo professor, e uma Raspberry Pi 3. Adquirimos o restante dos componentes e iniciamos a montagem do carrinho. O resultado pode ser visto a seguir, na imagem à esquerda, com todos os componentes devidamente interligados e acoplados à estrutura mecânica do carrinho. Após isso, iniciamos os testes das partes de hardware e software separadamente, a fim de validar o funcionamento de todas as partes do nosso projeto.
A fase de integração veio logo em seguida, e assim começamos a testar o funcionamento das partes de hardware e software e mecânica funcionando como um todo. Os vídeos completos de todos os testes realizados podem ser acessados no blog do nosso projeto. Depois de algumas semanas de testes e ajustes, chegamos à versão final do projeto. A compra é iniciada pelo aplicativo e o carrinho dá sinal que está pronto para iniciar a compra, desligando o LED indicador que anteriormente estava em azul. Após isso, o carrinho começa a seguir o comprador a partir de reconhecimento de imagem. Quando o item é adicionado, o LED indicador se torna roxo para indicar que identificou o produto. Após alguns segundos, o carrinho identifica pela diferença de peso que o item foi adicionado no carrinho e confirma o sucesso da operação com LED verde. Durante o caminho, é possível também visualizar o mecanismo de detecção de obstáculos. O carrinho, quando se depara com a maleta à frente, interrompe o movimento frontal e apenas rotaciona de acordo com o movimento do comprador. Quando não há mais obstáculo à frente, o carrinho volta a se movimentar normalmente. Por fim, um segundo produto é adicionado no carrinho e pode-se então visualizar no aplicativo a presença dos 2 itens adicionados e o devido subtotal da compra. Eu vou apresentar os principais desafios e dificuldades que tivemos durante o projeto para vocês terem uma ideia de como foi o processo. Primeiro, a montagem mecânica foi um pouco difícil porque tínhamos muitos componentes, muitos fios, não muito espaço. Então, apertar tudo foi um pouco difícil. E também o Raspberry mais o motor, mais os outros componentes, acabou sendo um pouco de peso para o motor. Então, nós tivemos que aumentar um pouco a tensão do motor para ele conseguir ter força bastante para conseguir movimentar o carrinho corretamente. Ok, a segunda dificuldade foi uma coisa que tinha sido questionada desde o começo do projeto, que foi se a ideia de seguir um objeto e saber a distância até o objeto através da câmera realmente era viável. E foi um pouco desafiador ele conseguir ah, saber se filtrar e encontrar os objetos corretamente, tanto por causa de falsos positivos, ou seja, ver alvos falsos, quanto falsos negativos, ou seja, falhar ao ver um alvo real. Por exemplo, nesse caso, ele está quase falhando a visão. O que melhora a situação dele é que ele está usando um filtro de média móvel para tentar melhorar a qualidade da detecção. Também foram adicionados outros testes para apenas procurar quadrados realmente, mas mesmo assim ele precisa de uma iluminação branca forte para funcionar e também precisa de que seja controlada as cores que tem no ambiente para ele não se confundir. Daí, com esse dado da câmera, ele pode fazer o controle do motor. Inicialmente a gente fez um controle on-off muito simples, mas não foi o suficiente. Nós tivemos que primeiro tivemos que acelerar o ciclo da câmera e do controle, movendo todo o código passando todo ele no Python e acelerar a leitura da câmera usando multithreading. Depois disso, com o ciclo um pouco mais rápido, a gente teve que ajustar para o motor ser com PWM, e daí tivemos que implementar uma versão simples de um controle PID para controlar esse PWM do motor e configurar os 16 parâmetros de configuração desse sistema, para até ele conseguir se movimentar razoavelmente bem. E tudo isso foi sem encoder, coisa que a gente achou que não ia precisar por causa da câmera, mas no final acho que fez falta. Uma coisa interessante no desenvolvimento do servidor foi que ao invés de ser desenvolvido tradicionalmente, nós tivemos que criamos a especificação, usando a especificação OpenAPI da interface do servidor, que é usar JSON e HTTP para interfacear tanto com o carrinho quanto com o app. E a partir dessa especificação que nós criamos, nós usamos um gerador de código que já implementa todo o básico do servidor automaticamente. E daí, a partir disso, é só implementar um pouquinho de lógica e a especificação do banco de dados.
Essa é uma disciplina de integração e nós realmente tivemos a oportunidade e necessidade de integrar o conhecimento de várias outras disciplinas nessa para conseguirmos fazer o projeto. Primeiro, nós temos que projetar e desenvolver o software, que além de cada elemento individual tinha que ser projetado, nós também tínhamos que considerar a comunicação entre os elementos de software, que são 4, né? O app, o servidor, o Node-RED e o Python, que da câmera e motor. E desenvolver esse software depois de projetado. Na parte eletrônica, a gente teve que desenhar o circuito, montar o circuito e também soldar alguns componentes. A gente também usou um pouquinho de redes, porque o servidor usava HTTP e JSON para se comunicar com os outros elementos, então a gente acabou usando um pouquinho de redes. O servidor também tinha um banco de dados, então a gente usou o banco de dados para projetar o servidor. E finalmente usamos os conhecimentos de duas matérias que nós não tivemos, que é controle para o motor e processamento digital de imagens para a detecção de imagem na câmera. Durante todo o desenvolvimento do projeto, a equipe se orientou de acordo com um cronograma desenvolvido logo no início do semestre. Ele foi essencial para a coordenação das tarefas e acompanhamento do desenvolvimento das atividades, se estavam ou não em dia. Estipulamos inicialmente que seriam necessárias 210 horas para desenvolvimento do projeto e todas as atividades da disciplina por completo. Como sugestão dos professores, foi adicionado 30% de folga nas horas estipuladas. Ao final, acabamos levando 242 horas para o desenvolvimento do projeto, deixando claro a importância da adição de horas extras no planejamento. Só para encerrar, aí está o link do blog, se vocês quiserem ver mais detalhes sobre o processo de desenvolvimento, ou sobre como resolvemos algum dos problemas, ou como fizemos alguma parte do projeto. E o GitHub, se quiserem ver o código, ou também tem os diagramas que usamos para desenvolver o sistema. Muito obrigado pela atenção.